Glória a Deus, obrigado. Gente, que alegria estar aqui. A gente está com um trabalho de homens também na nossa igreja. Teve uma mudança de horário, de data. E o trabalho de homens também lá nosso culto também está acontecendo hoje lá. Sou pastor do Projeto Vida Nova em Campo Grande, Tenda do Leão. Mas quando o Geraldo me fez o convite, o Geraldo é um amigo já de muitos anos. E eu falei, não, eu vou estar lá junto e tal. E eu muito feliz também ver o que Deus tem feito na vida do meu amigo Geraldo, que é um milagre, né? Aquilo que Deus fez na sua vida. E tem impactado muitas outras pessoas com o testemunho dele. E a gente está muito feliz também de ver o trabalho de homens aqui também, muito bacana. Parabéns a vocês, muito legal o trabalho. De vez em quando eu jogo um futebolzinho aí que o pastor Josué joga. Aí joga o pastor Josué, joga o pastor Felipe do louvor lá. E o Felipe fez um voto de não tocar a bola. Ele tem um voto. Pô, cara, é uma furada quando cai no time dos dois, que eles só tocam a bola um pro outro. Eu falei, cara, vou ter que pedir a carta pra atitude, pra te tocar a bola. Aí esse dia o Marquinhos foi lá jogar. Caiu no time dele também. Aí eu falei, aí arrebenta. Pô. Mas para honra e glória do Senhor, eu fiz um golaço naquele dia. Deus me honrou. Saí por cima, não, Marquinhos? Aí, tirei onda, hein? Glória a Deus. Lucas capítulo de número 5. Abra a tua Bíblia comigo aí em Lucas capítulo 5. Tem uma palavra para essa noite. Lucas capítulo 5. Diz assim a Bíblia, ó, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga amém. Esse texto é um texto muito interessante. Esse texto está bem no início do ministério de Jesus. Na verdade, aqui é quando Jesus chama Pedro, né? Simão é o Simão Pedro. E juntamente com o Pedro, que está aqui nesse texto, tem Tiago e tem João. Pedro era um pescador profissional. Pedro era alguém que vivia da pesca. E não só isso, o texto fala que os seus sócios estavam ali. Então, Tiago e João eram sócios. Eles eram sócios de Pedro. Eles eram pescadores profissionais, viviam da pesca. Só que quando a gente olha para a história de Pedro, quando a gente olha para a história de Simão, Simão ele vai ter que lidar com o recomeço algumas vezes na sua vida. Na verdade, o que acontece no texto que a gente leu é alguém que passou a noite inteira tentando fazer uma coisa e não conseguiu, uma noite de frustração. Só que quando Jesus chega, então ele vai ter que recomeçar aquilo que ele havia parado.
Lá na frente, Pedro vai negar Jesus publicamente. E depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece novamente aos discípulos, caminha um tempo com eles. E Jesus chama Pedro e fala: Pedro, você me ama? É um texto também muito conhecido. Então Pedro fala: sim, eu te amo. Então Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta a minha igreja. E Pedro então vai ter que recomeçar, apesar do fracasso, apesar da vergonha, ele tem que recomeçar. E a minha mensagem nessa noite é: recomece hoje, recomece agora. Não espere eu vou esperar as coisas melhor. Não, recomece agora aquilo que você precisa recomeçar. Retome agora o que você precisa retomar. Está na hora de você recomeçar. E a minha palavra nessa noite é sobre isso. A Bíblia fala que quando Jesus chega, tem uma multidão vindo, porque Jesus está pregando, Jesus está ensinando o povo. Então, quando Jesus chega na beira daquele lago, como se fosse uma pequena praia ali, qual é o cenário que Jesus encontra ali? Alguns pescadores, e Pedro está lavando as redes. Jesus, quando chega naquele lugar, tem um homem que passou a noite inteira tentando pescar e não pescou nada. Tem um barco vazio. O barco vazio é o retrato da frustração, porque o barco vazio representa alguém que fracassou. E aquele homem que está lavando as redes, ele está lavando as redes para guardar as redes, porque a noite foi terrível, ele passou a noite toda tentando pescar. Mas Jesus é especialista em entrar em barcos vazios. Jesus é especialista em pegar aqueles que fracassaram e falar assim: ó, vamos tentar de novo? Jesus é especialista em estender a mão para aqueles que fracassaram, enfrentaram dias difíceis e falar assim: ó, eu vou te dar mais uma chance. Às vezes nós viramos as costas para alguém, às vezes alguém virou as costas para nós porque disseram: eu não acredito mais em você. Eu já dei para você uma chance, 2 chances, agora eu não acredito mais em você. Mas Jesus é aquele que fala assim: ó, eu acredito em você. Ainda que ninguém acredite em você, eu acredito em você. Jesus é especialista em entrar em barcos vazios e mudar a história das pessoas. Entenda que depois de uma noite de frustração, porque perceba, se alguém que é profissional, se alguém que vive disso, se alguém que tem uma companhia de pesca, ele passa a noite toda, imagina, e não pescar nada. Uma frustração, imagina esse homem tendo que ir para casa, tendo que encarar a família, tendo que encarar os credores, tendo que encarar a situação financeira, tendo que encarar aquilo que ele tem, os compromissos que ele tem. Só que quando ele olha para o barco está vazio. O barco vazio é a representação de alguém que se frustrou. Frustração. Mas perceba algo, num dos piores dias da vida de Pedro, num dos piores dias da vida daquele homem, Jesus aparece. No dia do fracasso, no dia da vergonha, Jesus aparece. E depois de uma noite inteira tentando fazer alguma coisa que ele sempre fez, tentando fazer alguma coisa que ele se especializou para fazer, e ainda assim não conseguiu, depois de um dia inteiro, de uma noite inteira de tentativas frustradas, Jesus apareceu para ele num dos piores dias da sua vida. O barco está vazio. Depois de um dia, depois de uma noite de fracasso, depois de uma frustração. Na verdade, quando a gente fracassa, quando a gente passa por alguns momentos difíceis, na verdade a gente não quer ver ninguém, a gente quer se isolar, né? A gente quer ir para casa, a gente quer dar um tempo com todo mundo. Só que Jesus chega e não chega sozinho, chega com uma multidão, porque parece que está todo mundo querendo ver o que está acontecendo, mas na verdade o que vai acontecer ali é que Jesus vai dar uma chance para Pedro recomeçar e reconstruir a sua vida. Um dia de fracasso, um dia de vergonha.
Nós estamos saindo de uma crise terrível que foi a pandemia. 2 anos de incertezas, e nesses anos muitas pessoas perderam algumas coisas. Perderam pessoas que enfrentaram dificuldade, pessoas que tiveram que reavaliar algumas coisas, pessoas que foram passando por dificuldade, pessoas que tiveram que abandonar alguns projetos, pessoas que quebraram financeiramente, perdas irreparáveis, pessoas que tiveram situações complicadíssimas nesses 2 anos. Mas você está vivo. O barco pode até estar vazio, mas você está vivo. Você está vivo e quem está vivo vai voltar a sonhar, vai voltar a lutar, vai voltar a acreditar. Esse é um tempo difícil, sabe, queridos? Agradeça a Deus porque a gente está vivo. Ah, mas não está do jeito que eu queria, mas você está vivo. Não está do jeito que eu queria. Eu sonhei, eu planejei algumas coisas, mas às vezes a gente precisa entender que em algumas áreas da nossa vida a gente vai precisar recomeçar. E quando Jesus chegou e Jesus chega perto do barco de Pedro e fala assim: olha, eu vou usar o teu barco. Jesus entrou, porque você precisa permitir que ele entre. Porque Jesus passou perto de muitos barcos vazios, mas o orgulho não permitiu que Jesus entrasse. Jesus só muda a história das pessoas que permitem que ele entre na sua história. Não dá para você ter um Jesus nas margens da tua vida. Não dá para você ter um Jesus na periferia da sua vida. Você precisa deixar Jesus entrar na sua vida. Você precisa deixar Jesus entrar na sua família. Você precisa deixar Jesus entrar nos teus negócios. Você precisa permitir. Sabe o que? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem arromba as casas às vezes é Satanás. Jesus só entra se você deixar. O diabo aqui começa a fazer coisas terríveis na sua vida, ele vai entrando e não entra sozinho, não. Ele entra e traz um monte de coisas erradas. Mas Jesus pede permissão para entrar, porque Jesus ele não quer forçar ninguém. Não, é se você deixar, se você permitir. Mas muitas pessoas entendem que o barco está vazio, mas por causa do orgulho, não querem deixar que Jesus entre e mude a sua vida. Sabe, está na hora da gente entender que existem coisas na nossa vida que só vão acontecer quando você baixar a guarda. Quebrar esse orgulho. E o homem tem muito isso, né? Não, eu sei, não reconhece o seu erro nunca. A culpa nunca é dele, a culpa é de todo mundo. Isso a gente herdou um pouco de Adão, né? Que Adão falou assim: não, foi a mulher que tu me deu aí, ó. Né? Deus criou Adão, depois criou a Eva, né, irmão? Você sabe por que Deus criou a Eva depois, né? Porque para Eva não ficar dando palpite, né? Antes. Que as mulheres não saibam desse bullying. E a gente quer colocar a culpa em todo mundo e às vezes... eu sou pastor já há alguns anos, sabe, gente? Sou pastor há alguns anos. E eu lido com casais, com família, com igreja. E geralmente a culpa nunca é dos homens. É da mulher, do filho, é da política, é da crise. Os homens demoram a reconhecer. Mas quando você reconhece o seu estado, o primeiro passo para você mudar de vida é reconhecer o seu estado. Quando você reconhece os seus erros, quando você reconhece as suas falhas, você está dando um sinal para Deus, dizendo assim: ó, eu estou pronto para você mudar a minha vida. Enquanto você bater na tecla, não, porque não é bem assim. Não tenha humildade para dizer assim: não, deu ruim. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa Jesus entrar na sua história. Deixa Ele mudar a sua família. Deixa Ele mudar a sua história. Quando Jesus chega, tem uma multidão. Jesus está ensinando. Jesus está falando com a multidão. Só que ele está sendo pressionado porque tem muita gente. Então o que Jesus faz? Ele fala com Pedro para ele subir no barco e para ele usar o barco para poder falar com o povo. Imagina, tem uma multidão, Jesus está no mesmo plano da multidão, isto é, quem está atrás não consegue ver Jesus.
Quem está lá atrás não consegue ouvir Jesus. Por isso que você vai ver na Bíblia o Sermão do Monte, por exemplo. O que é o Sermão do Monte? É porque Jesus subia no monte, do monte a voz se propagava, do monte as pessoas conseguiam ouvi-lo. Quando Jesus fala assim, ó, deixa eu subir no teu barco, Jesus quer usar o barco dele como plataforma. Aquele barco que significava a vergonha e a frustração, na mão de Jesus, para Jesus se tornou uma plataforma. Porque aquilo que para você foi vergonha, aquilo que para você que foi frustração, Jesus falou assim, ó, deixa na minha mão que eu resolvo, eu mudo. Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai mudar a sua história. Agora você imagina, o cara passa a noite toda tentando pescar. O cara passa a noite inteira trabalhando sem resultado. E aí quando Jesus chega, ele está lavando as redes. Imagina, esse cara quer fazer, ele quer ir para casa, no mínimo ir para casa. No mínimo ele quer ir para casa, tomar um banho, dormir. E aí chega Jesus e fala assim, ó, posso usar teu barco? Só que ninguém fala o que Jesus está ensinando. Mas você acha que Jesus, em alguma oportunidade, vai falar e as pessoas não vão ser abençoadas com o que ele está falando? Tem muita gente ouvindo. Você imagina quantas pessoas foram abençoadas pelo que Jesus disse naquele dia? E você imagina que o barco que passou a noite inteira sem produzir, agora está produzindo alguma coisa interessante? Só que Pedro permite que aquilo que é dele, Jesus possa usar. Pastor, mas onde você quer chegar com isso? Você precisa ter disposição para servir, porque quando você começa a servir, isso se torna uma semente para um novo tempo, isso se torna uma semente para um novo ciclo. Quando você começa a servir, eu quero dar uma palavra para os homens de atitude: sirva a sua igreja, sirva o lugar que Deus plantou você e a sua família. Sirva a tua igreja, porque quando você começa a servir, se torna uma semente para um novo ciclo. O teu serviço é uma semente para um novo tempo. O teu serviço é uma semente para uma nova temporada na sua vida. Entenda que quando você começa a servir ao Senhor, ao reino de Deus, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Isso tem a ver com gratidão, tem a ver com coração grato. Quando ele começa a servir, imagina, Jesus vai subir, vai usar o barco dele como plataforma para Jesus ensinar as pessoas. E ele tem que esperar, porque, afinal de contas, ele tem que esperar acabar o culto aí. Meu. Agora, Pedro podia dar muita desculpa, não podia? Falar, é o seguinte, arruma outro barco aí, porque eu estou cansado. Já deu, já foi, bora. Não leva mal não, mas... Tem muita gente que está dando desculpa para tudo. Fica dando desculpa. Não, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Mas é porque para mim é muito difícil. Muitas pessoas ficam dando desculpa. Sabe, eu ouvi esses dias uma frase muito interessante. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Tem gente que é bom em dar desculpa. Tem desculpa para tudo. Não sei se você viu um vídeo de um cara que estava no trem, falando com a mulher, mas eu estou aqui, não sei o que já viu esse vídeo. E o cara fala para a mulher que eu estou no trem aqui. Porque tem uns caras que são demolhão. Você está onde? Estou chegando. Meu irmão, o cara está lá no Leblon, meu irmão. Dá desculpa para tudo. Vai ter um culto, mas não, eu tenho um compromisso. Lembra que vai ter agora a festa na roça, tem que servir, não, que eu tenho que dar jeito, mas tem que fazer isso. Tem desculpa para tudo. Só que isso vira um ciclo vicioso. Isso vira um ciclo vicioso, que aí você começa a dar desculpa para tudo. Como você você ficou bom em dar desculpa, aí você dá desculpa para tudo, para a família, para os amigos, para Deus. Quando Jesus está com uma outra multidão, em João capítulo 6, a Bíblia fala que Jesus pergunta para um cara chamado Filipe. Ele fala assim, Filipe, aonde a gente vai comprar pão para essas pessoas? Só que Jesus pergunta sabendo o que vai fazer. A pergunta é didática, a pergunta é provocativa. Só que Filipe fala assim, olha, é o seguinte, nem se a gente tivesse dinheiro, nem se a gente tivesse muito dinheiro, a gente não teria lugar para comprar pão. É o mesmo cenário. É o mesmo ambiente. Mas onde tem Filipe, tem André. Aí André fala assim, não, é o seguinte, tem um garoto aqui com 5 pães e 2 peixinhos.
É o mesmo cenário, só que é alguém que não dá desculpa. Sabe, queridos, existem milagres na sua vida que vão passar pela tua disposição de servir. É porque a gente foi herdando essa cultura, né? Antigamente falava assim, não, as mulheres, o círculo de oração era só de mulher. Mas Deus está levantando homens que estão orando, clamando a Deus, buscando a face do Senhor. Homens que estão levantando assim, ó, minha mulher está orando de madrugada, porque o homem está roncando de madrugada. Não, você vai levantar, parar de dar desculpa e vai começar a orar pela tua família, vai começar a orar pelos seus filhos. Você é o sacerdote da sua casa, vai levantar a tua mão dentro da tua casa, vai começar a orar. Entenda isso, gente. Entenda isso. Aconteceu um episódio muito interessante na nossa igreja, um tempo atrás, que tinha um cara que ele não era crente, e estava meio bêbado, e a mulher dele estava endemoniada, quebrando tudo. E aí o cara, quando chegou em casa, tinha uma irmã lá orando, e a mulher dele lá toda cheia de demônio, quebrando as coisas. Aí ele falou assim, seguinte, ó, não sou crente, não sou nada, mas o chifrudo, sai da minha casa aqui, porque é o seguinte, não quero que quebre mais nada aqui. O demônio foi embora. Foi. Por que foi? Porque existe no mundo espiritual leis espirituais. Dentro da casa, o cabeça é um homem. Sabe por que muita coisa não acontece na tua casa? Porque você não se posiciona. O homem é o sacerdote da casa. O homem é o cabeça da casa. Então tem coisas que o que está faltando às vezes é você liberar uma palavra. Aqui na minha casa não. Levantar a tua mão na tua casa assim, quando estiver todo mundo dormindo, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Não precisa fazer escândalo não. Porque está todo mundo dormindo, pelo amor de Deus. Né? Vai no sapatinho, entendeu? Aleluia! Aí, tá maluco esse cara. Entendeu? Vai no sapatinho, levanta a mão de madrugada e fala assim, ó, eu abençoo a minha esposa, eu abençoo meus filhos, eu abençoo a minha casa, eu abençoo esse lugar. Você tem autoridade para isso. E a gente precisa assumir esse papel. Tem muita mulher carregando a família nas costas, a mulher que ora, a mulher que... Você precisa se levantar como alguém que ora pela sua família. Você precisa se levantar para clamar pela sua família. Amém, gente? Amém. Para de dar desculpa. Levanta a tua cabeça e fala assim, ó, eu vou lutar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Só que agora, quando Jesus está com ele, Pedro está lavando as redes. Se ele está lavando as redes, aqui tem uma mensagem implícita no texto, escondida no texto, que é o seguinte, o cara está lavando a rede, assim, acabou. Lavar a rede era o último ato, o barco já está na areia, o barco já saiu da água e ele está lavando as redes. Aqui tem uma mensagem, é o seguinte, acabou o serviço, estou indo embora, chega. Só que agora Jesus começa a usar o barco dele. Qual era a ordem natural das coisas? Eu vou embora, só que Jesus chega, Jesus não vai dar uma palavra de vitória, Jesus não vai dar uma palavra profética, Jesus vai ensinar, vai usar o barco. Porque a gente tem que entender que Jesus faz do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. A gente tem que parar de querer roteirizar Deus. Eu queria que fosse assim, eu queria que tivesse um anjo, alguém tivesse uma palavra profética. Só que depois que Jesus fala para Pedro o seguinte, vá lá para o mar alto. Olha o que ele fala, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Depois que Jesus fez o que tinha que ser feito, com a multidão que está ouvindo, ele fala para Pedro o seguinte, agora você vá para onde as águas são mais fundas. O que está acontecendo aqui? Jesus está falando o seguinte, ó, recomece, pega teu barco, tira ele da areia, coloca ele dentro da água, e agora vá para onde as águas são mais fundas. Direção.
Eu sinto no meu espírito que alguns homens que estão aqui essa noite vão receber de Deus uma direção para os próximos meses. Daqui para o final do ano, o Senhor vai te dar uma direção para a tua família, vai te dar uma direção para a tua vida, para o teu ministério, para os teus negócios. Eu quero profetizar e liberar uma palavra profética para essa noite. Você vai ter uma direção de Deus. Você não vai ficar perdido. Você não vai ficar sem saber o que fazer. Você não vai ficar perdido à mercê das coisas. Não, Deus vai te dar uma direção. E a direção que Deus vai te dar é uma direção clara. A voz de Deus ao teu coração vai ser uma voz audível. Deus vai falar com você e vai te dar a direção. Ei, tem resposta de Deus chegando para você. Tem resposta de Deus chegando para a tua família. Deus vai te dar uma direção. Boa tentativa de aplauso, hein? Alguns meses atrás, um cara foi conversar comigo. Ele falou, pastor, eu estou com a minha família, eu estou passando por alguns problemas e eu estou sentindo uma vontade de... Eu estou sondando, eu quero me mudar para o sul. Eu estou para ir para Blumenau. Tem uma proposta de emprego aparecendo. Eu estou meio assim, aqui minha família também, minha esposa também, meu filho. Estou querendo me mudar. Eu falei, cara, já orou? Pastor, já orou? Pede para Deus te dar uma direção, cara. Não faça as coisas precipitadas. Não é só você não é solteiro, você tem uma esposa, você tem um filho. Você vai mudar de geografia. Você não está mudando de empresa. Você vai mudar de cidade. Falei, cara, ora a Deus. Vamos fazer o seguinte, coloca isso diante de Deus e pede para Deus te dar um sinal. Pede para Deus falar com você. E agora, semana passada, ele me procurou e falou, pastor, Deus falou comigo e eu fui seguindo as suas orientações e eu já estou empregado e eu fiz tudo pensando que ia ser em Blumenau. Eu vou morar em Joinville, casa já está alugada, já estou empregado, um salário muito maior do que eu ganhava. E a minha esposa recebeu de Deus uma palavra, Deus deu uma palavra para mim, falou no coração dela, eu quero te agradecer. As coisas estão fluindo. Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas a gente precisa de uma direção. Quem anda com Deus, quem é homem de Deus, não anda por boa ideia, anda por revelação de Deus. Deus vai te dar uma direção. Deus vai mostrar qual é o próximo passo. Deus vai te dar uma direção. Você não vai ficar sem resposta, você não vai ficar sem saber para onde vai, sabe? E outra coisa, eu tenho que te dizer uma coisa, gente. Tem horas que a mulher está esperando você ditar o ritmo, entendeu? Tem mulher que está doida para ouvir um não. Porque tudo que a mulher te pede, tu fala assim, pô. Tem mulher que está doidinha para ouvir um não. Fala, Ela vai até brigar na hora, mas quando ela virar, ela fala assim, eita. Aí depois, irmão, tem solteiro aqui ou só tem casado aqui? Tem solteiro aqui? Mas vai ouvir também, então tudo bom. Aí depois, irmão, na hora do vucu-vucu, esquece. Vai te olhar, o cara disse não, hein? Agora eu vou dizer sim, agora é ela que vai dizer sim, entendeu? Aí o couro come, irmão. Pode falar essas coisas aqui? Pode. Mas pega leve, tá, irmão? Vai dizer não pra tudo, não. Eu ouvi uma palavra que é tudo, não. Depois não me procura, não, irmão. Se vira aí. É só... Vai, pega leve aí, né, irmão? Entendeu? Por quê? Porque às vezes a mulher está querendo que você dê uma direção para o que está acontecendo. Já viu quando a mulher fala assim, fala com teu filho. Não rola isso, né? A mulher já falou 1000 vezes, mas quando o pai fala, irmão, tem um peso. Entendeu? Porque a gente precisa de ter direção. Se a gente tem que ter direção, quando nós ouvimos o que Deus está dizendo, a gente consegue caminhar nossa família para o lugar certo. Muitas pessoas enfrentando dificuldade porque os homens pegaram os caminhos errados e foram agindo de acordo com o que achava. Para de agir pelo que você acha e pergunta o que Deus tem para você e para sua família. Amém?
Deus vai te dar direção. Eu libero uma palavra que daqui para o final do ano, Deus vai te dar uma direção. Deus vai te conectar com as pessoas certas. Daqui para o final do ano você vai ter uma direção. Deus vai dar direção para você. Deus vai dar direção para a sua vida. Perceba, Jesus fala para Pedro o seguinte, ó, agora vá lá para o mar alto. Só que Pedro fala assim, mas calma aí, Jesus, olha só, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar aqui, uma paradinha. Eu pesquei a noite inteira, eu tentei. Eu fiz, ele fala assim, ó, eu tentei a noite toda. Eu tentei a noite toda. Porque depois que Jesus dá a direção, Jesus deu a direção. Jesus deu uma palavra. Uma palavra. Jesus deu uma palavra. Só que agora ele fala assim, mas eu já tentei. Ele está dizendo o seguinte, eu já fiz. O que você está falando, eu já fiz. Porque Pedro está dizendo, com a minha experiência, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que me ensinaram, eu já fiz. Porque às vezes é assim, gente. A gente faz tudo certo. E dá errado. Pastor, mas como é que pode? Eu sou crente, eu dou dízimo, eu dou oferta. Como é que pode? Porque às vezes a gente faz tudo certo. Aí Jesus fala assim, mas agora volta. Você fez do seu jeito, mas agora você tem uma palavra. Sabe o que você precisa? De uma palavra. Uma palavra. E aí quando Pedro volta, ele volta para recomeçar, porque ele já tinha parado, já tinha tentado, só que agora ele volta com uma palavra. Ele não volta agora porque ele está, eu acho que eu vou tentar de novo. Não, Jesus falou para ele, agora você vai. Agora perceba isso, o barco está na água, está indo para onde o mar, para as águas profundas, o barco está vazio, só que agora o barco está vazio, mas está na água de novo. O barco está vazio, mas agora tem uma direção. O barco ainda está vazio. Você tem que entender o seguinte, gente. Nada acontece de uma hora para outra. Tem os processos da vida. Está até vazio, mas está na água de novo. Está até vazio, mas estou indo para um lugar onde eu tenho uma palavra. Está até vazio, mas Jesus já entrou no meu barco. Você entende que agora é um novo ciclo, um novo tempo que começa, você tem direção, você tem uma palavra, e você tem o próprio Jesus do seu lado. Aguenta firme, porque as coisas vão voltar a fluir, as coisas vão voltar a acontecer. Oh, aleluia. Oh, diga amém. Uma palavra. Recomece, mesmo que você saiba que você fez tudo o que você sabia fazer. Porque você tem que ter coragem para recomeçar. Tem que ter coragem para recomeçar. Porque para começar, gente, muita gente começa. Começa porque está empolgado. Começa porque foi influenciado. Começa porque foi empurrado pela necessidade. Muita gente começa, mas para recomeçar... Para começar, os sonhadores começam. Para recomeçar, os heróis recomeçam. Porque nem todo mundo que começou vai ter coragem para recomeçar. Porque para recomeçar, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para recomeçar. Uau! Começar é para sonhador, recomeçar é para herói. É gente que passou vergonha, é gente que enfrentou dificuldade, é gente que quebrou, mas fala assim, ó, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Deu errado aqui, mas eu vou tentar de novo. Tem que ter coragem para recomeçar. Tem que ter coragem para encarar a realidade de frente. Falar assim, eu vou... Ei, tem que ter coragem para acordar de manhã todo dia, para trabalhar, para levar o pão para a sua mesa. Tem que ter coragem para continuar lutando, acreditando, sustentando os seus filhos, cuidando da tua esposa, cuidando dos teus negócios, cuidando do teu ministério, se santificando na presença de Deus. Tem que ter coragem para dizer não para o pecado, para resistir Satanás. Tem que ter coragem. Definitivamente, esse não é um tempo para gente frouxa, é um tempo para homem de coragem. Tem que ter coragem. Sabe, estudos afirmam isso, é comprovado cientificamente, que o homem, que eu digo o homem de forma geral, nós só nascemos com medo de duas coisas. Medo de duas coisas. Queda
e barulho alto. Isso é comprovado cientificamente. Os dois únicos medos que a gente nasceu com eles foi queda e barulho alto. Todos os outros medos foram aprendidos, herdados, adquiridos, impostos. Onde você quer chegar, pastor? Que você não nasceu com esses medos. Você não nasceu com esse medo de romper. Você não nasceu com esse medo de avançar, de crescer, de empreender. A gente não nasceu com esses medos. Sabe por quê? Esses medos que nós temos foram herdados. Eu me lembro que eu fui tomar suco de manga com leite quando eu era já velho, irmão. Eu estou te falando. Eu tinha uns 18. Porque minha mãe falava assim, ó, não toma manga com leite. Eu falei, por quê, mãe? Porque a pessoa morre. Eu falei, que isso, mãe? Estou falando para tu. Eu falei, como assim, mãe? A pessoa morre. Eu nunca... Minha mãe falou comigo assim, meu filho, olha o conselho. Você quer dar um conselho maneiro, né? Levanta a tua cabeça, fica firme. O conselho, meu filho. Eu falei, sim, senhora, mãe, todo contrito, nunca tome manga com leite. Brincadeira, ela me deu os conselhos maneiros também, mas isso aí foi... Eu falei, mãe, mas por quê? Ela falou assim, pergunta para tua avó, ela que me disse. Aí cheguei na minha avózinha, que já está no Senhor. Eu falei, vó, por que manga ou leite a pessoa morre? Ela falou, nunca tome manga ou leite, meu neto. Por quê, vó? Falei, minha bisavó que me falou. Falei, vamos ter que fazer uma regressão aqui, irmão. Né? Aí eu me lembro que eu estava tocando com uma banda num lugar maneiro, tal. Chegamos num restaurante top, irmão. Você pensa no restaurante... Quando você chega num restaurante top, se tu pedir suco de laranja, pega mal, né? Restaurante top, laranja, não rola. Aí os caras, laranja com limão, maçã com gengibre, por favor. Abacaxi com hortelã. Já tá batido já o hortelã. Melão com mel. Aí um cara falou assim, ó, manga com leite. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Aí o garçom falou assim, ó, jarra o copo. O cara jarra, eu falei, overdose. Ele vai cair morto aqui. Irmão, o cara trouxe manga com leite. Eu falei, ih. Aí ele tomou. Eu fiquei esperando ele cair. Ele não caiu. Eu falei, você quer saber, irmão? Eu vou tomar esse troço agora. Irmão, peguei o copo. Eu falei, Senhor, me coma com o teu sangue agora. Eu sou dizimista na tua casa. A gente vai herdando esses medos, né, não? Antigamente, se o chinelo tivesse desvirado assim, ó, a mãe podia morrer, irmão. Até hoje eu passo de um biquinho assim. Eu não sei se é da tua época, mas quando dava trovão, você tinha que botar, né? Botar uma toalha no espelho, brother. Cara... E meu pai, né, que eu sou filho de pastor, né, irmão? Se desse trovão, meu pai falava assim, bota a camisa que Deus está falando. E eu saía correndo, minha camisa! Esse negócio é sinistro, irmão. Eu estava em Londres, cara, pensa em Londres, pá. E aí, o meu amigo me levou num restaurante top, assim, num lugar top. Pensa num negócio que tem coisa, ou você é milionário ou você é missionário, entendeu? Então, como eu sou missionário, eu experimento umas paradas top de vez em quando aí, irmão. Beleza. Aí o cara parou o carro dele, uma Mercedes, esquece, uma Mercedes preta. Pá. Paramos no lugar top. Aí eu peguei minha mochila e escondi debaixo do banco. Aí o cara tava olhando assim e falou, o que é isso aí? Eu falei, o quê? O que tu fez aí? Eu falei, eu botei a mochila embaixo do banco. Por quê? Tô vindo de Campo Grande, irmão. Você tá doido? Pô. Park Shopping. West Shopping. Calçadão de Campo Grande, mano. Você entendeu? Olha a parada. Eu atravessei um oceano, mudei de geografia e carreguei a minha mente o mesmo medo.
Eu só mudei de ambiente. Minha mente continuava com medo do lugar que eu estava. Porque o medo você aprende, você herda de forma cultural, vem da família, da sociedade que você vive. Mas sabe o que Deus está dizendo para a gente hoje? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Muda a sua mente. Tem que ter coragem. Coragem para recomeçar. Coragem para dizer assim, eu vou fazer de novo, eu vou tentar de novo. Porque tem muita gente que está preso, está parado, sabe? Mas será que eu consigo? Depois de tanta coisa que eu fiz, depois de tanto que eu aprontei, será que dá tempo para... Será que dá para reconstruir meu casamento? Será que dá para eu viver em santidade, já que eu estou viciado em pornografia, parece que isso está me prendendo? Será que eu consigo viver normalmente com a minha família? Será que eu vou reconquistar o respeito dos meus filhos? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu fui chamado para fazer? Sim! Quando você permite que Jesus entre no teu barco, quando você permite que Jesus entre na tua história, não é pela tua força, é pelo que Ele pode fazer em você. Coragem. Coragem para recomeçar. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça, arruma a tua roupa e fala assim, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar novamente. Sabe por quê? Esse é um tempo de gente que tem coragem, que vai dizer assim, ó, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Eu vou reconstruir minha história. Eu vou reconstruir a minha vida. Diga para quem está do teu lado, recomece hoje. Diga para quem está do teu lado, recomece agora. Oh. Yeah. Recomece agora. E aí quando eles começam a fazer o que Jesus disse, o barco fica cheio de peixe. Muito, muito, muito. Só que o peixe que está no barco está começando a fazer o barco afundar, porque Deus não te chamou para acumular bênção. Quando Deus te abençoa. Aleluia. Uma palavra. Naquele ambiente, não precisava nem de isca. Só a palavra. Só que quando ele lança a rede, não precisa nem ter... mas será que... Não, tem uma palavra, os peixes vão chegar. Só que o barco está tão cheio, que eles têm que fazer sinal para o outro barco. Só que entenda isso. Qual era o cenário? Qual era a fotografia? Alguém enxugando, lavando as redes. Era isso aqui que estava todo mundo vendo. Um barco vazio. Um cara lavando as redes. Essa era a fotografia. Só que depois que Jesus chega, ele entra no barco, dá uma direção, a fotografia é essa aqui, ó. Alguém fazendo um sinal o seguinte, eu tenho para dar para vocês, porque se eu continuar guardando, meu barco vai afundar. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, mas reparta aquilo que Deus tem para você. Compartilhe aquilo que Deus colocou na tua mão. Não seja alguém que vai reter aquilo que Deus colocar na sua mão. Sabe, queridos, a bênção de Deus sempre vai passar pela mão do generoso. Compartilhe, não retenha. E aí ele compartilhou, porque ele chamou, Pedro começou a chamar os outros barcos, falou, vem. E aí ele chega, de volta para a praia. Aí ele fala assim, Jesus, não dá, não tem condições, eu sou muito pecador. Jesus fala assim, ó, a partir de hoje. Cara, eu acho isso incrível. Porque Pedro fala assim, ó, olha o que Pedro fala. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele não se achava digno de estar perto. Ele fala assim, afasta-se de mim. Só que o Salmo de Davi fala assim, ó, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e contrito. O que te aproxima do Senhor não é o que você tem, é o estado do teu coração. Ele fala assim, ó, eu não tenho condições, eu sou pecador. Só que olha o que Jesus fala para ele. Versículo 10. Não tenha medo, de agora em diante. Você será pescador de homens.
Pedro fala assim, ó, eu não tenho condições, eu não sou digno. A palavra de Jesus é o seguinte, vem comigo. Você pode não ser digno, mas comigo, eu sou aquele que restauro, eu sou aquele que perdoa, eu sou aquele que santifica, vem comigo. Não importa o que você fez, Jesus sempre vai ter um recomeço para você. Não importa quais foram os seus erros, Jesus sempre vai ter um recomeço para você. O interessante é que Pedro fala assim, ó, ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Sabe os peixes que ele pegou? Ele largou. Porque ele recebeu um chamado de Jesus. Ele foi seguir Jesus. A gente precisa estar disposto a repartir e largar tudo, porque Jesus sempre vai ser maior do que qualquer coisa. Jesus podia chamar Pedro quando ele estava lavando as redes, não podia? Pedro é o seguinte, para de lavar a rede, você vai ser pescador de homem. Ok, uau! Só que Jesus fala para Pedro pegar, voltar, encher o barco. Agora ele fala assim, vamos embora? Porque agora Pedro tem o que deixar. Ah, porque tem gente que fala assim, mas meu Deus, assim, eu agora, não pastor, eu entreguei para Jesus, também tu está quebrado, pô. Quero saber quando tu estiver no auge, se tu vai ter coragem de largar tudo, quando tu estiver no auge. Pastor, mas onde você quer chegar com isso tudo? Porque Jesus sempre tem um recomeço para você. Apesar das suas falhas, apesar das suas limitações, Ele tem um recomeço para você. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, Jesus sempre tem um recomeço para a sua vida. Teu passado pode ter manchas, teu passado pode ter marcas, mas teu futuro está limpo, está intacto. Reescreva a sua história. Fica de pé no teu lugar. Juninho, solta aquele fundo aí, Juninho DJ. Quero fazer uma oração com você nessa noite. Não existe coincidência no reino de Deus. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu não estou aqui para, pastor, vem aqui para quê? Não, eu vim aqui porque Deus me trouxe aqui. E Ele trouxe você aqui. E Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Existe essa noite uma unção aqui. Nós estamos reunidos aqui na presença do Senhor, é Ele que muda a nossa história. É Ele que muda a nossa vida. Não importa o que a gente fez, não importa o que a gente passou, Ele sempre vai ter um recomeço. Seja em qual área for da sua vida, na área sentimental, na área familiar, na área espiritual, na área profissional, Ele sempre tem um recomeço. Ele é especialista em entrar em barcos vazios e mudar a história da sua vida. Eu quero que todos fechem os seus olhos agora. Isso, feche. Feche os seus olhos agora. Quem sabe você entrou aqui hoje, quem sabe você está aqui com alguém te trouxe, algum convidado, e você não pertence a nenhuma igreja evangélica, ou quem sabe você está afastado, você por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, ou você não pertence a nenhuma igreja evangélica, mas hoje Deus te trouxe aqui, hoje você veio com alguém, com um amigo. Eu quero fazer uma oração especial por você agora. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, se você deseja voltar para Jesus hoje, eu quero fazer uma oração especial por você agora. Aonde você estiver, levanta uma de suas mãos, eu vou orar por você. Se tem alguém nessa noite, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, aleluia.
Você que levantou a sua mão, com todo respeito, com todo carinho, eu vou pedir que você saia do teu lugar e venha aqui à frente, que eu vou fazer essa oração por você agora. Isso, você que levantou a sua mão, tenha coragem de vir aqui à frente. Isso, vem, vem. Jesus vai reescrever a sua história. Aleluia. 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 Eu sinto muita graça de Deus aqui. Eu sinto um amor do Senhor tão grande, tão profundo. Eu sinto uma unção que está quebrando jugos agora, correntes agora. Deixa eu te falar um negócio. Eu não estou chamando você para mudar de religião, não. Pastor, é assim que muda é assim que muda de religião? Não, não. Jesus é muito mais do que a religião. Estou chamando você para mudar de vida. Eu vou orar, mas eu quero estender esse convite. Se você está aí, teu coração está queimando, está acelerado. Sabe o que você está sentindo? É Jesus te chamando para você viver algo novo, um tempo novo. Sai do teu lugar, vem, vem, sai do teu lugar, vem, vem, sai do teu lugar, vem, vem. É isso que Ele está fazendo hoje, é isso que Ele está fazendo hoje. Esse lugar está cheio da glória de Deus, da unção do Senhor, da graça do Senhor. Eu sinto teu amor aqui, Senhor. Eu sinto tua graça aqui, Senhor. Restaura, transforma. Eu sinto teu amor aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por cada homem que está aqui, por cada homem que está aqui. Essa noite é uma noite de recomeço. É uma noite de recomeço, Senhor. Recebe os teus filhos na tua presença e a partir de hoje muda a história deles. Toda palavra de maldição seja quebrada e cancelada agora no nome de Jesus. E que comece um novo tempo, e que comece uma nova história. Que comece uma nova história, Senhor. Que comece um novo tempo. Recebe os teus filhos na tua presença. E que a partir de hoje comece uma nova história na vida deles. No nome de Jesus.